Wi-Fi. Agora ficou melhor. Boa sorte aí, Beleza. João. Pronto, ficou melhor, né? Ficou bem melhor.
sabia que era melhor do meu telefone. Vou buscar. Tudo ok no YouTube, João Vitor? Eu estou digitando aqui, por exemplo, e não aparece para mim, não. Porque vai diminuir o ruído deles. Coloquei todos os microfones, inclusive o meu, por favor. João Vitor, rapidinho aí. Deixa eu ver. Tá, então libera meu microfone. Vou começar aqui, tá? Então bota um ok aqui para mim no chat quando eu já puder falar, tá? Bom, então boa noite a todos. Nós agradecemos aqueles que vieram aqui. Nessa noite que a gente vai discutir um pouco sobre educação, um tema muito importante, né? Um tema muito caro para os envolvidos aqui na live. A gente vai estar hoje discutindo um tema que vem, de certa forma, aí, né? Mexendo com a educação pública brasileira, que é a proposta de EAD para o ensino como um todo, né? Sendo para a educação básica, o ensino médio e para o ensino superior, né? E no caso do IFAC, para o ensino técnico e profissionalizante. Hoje nós vamos debater com vários agentes aí envolvidos na educação, na questão da educação, e que têm se pronunciado firmemente sobre essa proposta do governo, né, para que esse momento de pandemia a gente possa estar se colocando. Eu vou colocar para vocês como é que vai funcionar um pouco da live, para que quem está assistindo já possa, né, interagir com a gente. Foi pensado um formato aí bastante simples, então a live está sendo transmitida pelo YouTube, como vocês estão acompanhando. Os colegas podem utilizar o canal de perguntas para estar fazendo uma pergunta direcionada para alguém aqui que está presente, ou uma pergunta geral que a gente pode estar respondendo aí de acordo com o andamento aí da live. Tá? Então, vocês podem estar fazendo as perguntas no ambiente interativo aí do YouTube. Pensamos para hoje um grupo de pessoas aí, como eu disse, de entidades que fazem parte do debate sobre educação. Então, eu sou João Cabral, sou professor de História do Instituto Federal do Acre, sou coordenador docente da seção sindical Rio Branco, então represento o Sinasef Rio Branco aqui no estado do Acre. Nós temos também a professora Rosana Nascimento, que é presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Acre, o SINTEAC, o professor João Lima, que é docente da Universidade Federal do Acre e também é diretor do sindicato da UFAC, né, da UFAC. Nós temos também, substituindo o Jairo Souza, que faria parte aqui pela unidade classista, né, teve um problema de família, então o Tadeu vai estar nos auxiliando, o Tadeu que é do Sinteste, falando em nome dos técnicos administrativos da universidade, então nós tivemos aí, né, de certa forma, um ganho qualificado no debate, alguém que vai estar expondo um pouco dessa realidade que os técnicos estão sofrendo com essa implementação forçada de uma política de AD, né, maciça aí para a educação. E nós temos também a Sara Lancelotti, que é estudante de Ciências Sociais da UFAC, que representa o Movimento por Universidade Popular, o MUP, no Acre. Bom, uma vez que me apresentei, a ordem de falas vai ser da seguinte forma: eu vou começar falando, né, pelo Sinasef, depois a professora Rosana vai falar em nome do Sinteac, nós vamos passar aí a fala para o Tadeu, do Sinteste, e o João Lima fecha esse momento. Vão ser 10 minutos de fala para cada um, meio com a roda de conversa entre nós. Depois, se tiverem perguntas, a gente vai responder as perguntas, e depois um momento final aí de fala, de fechamento para todo mundo, né? Então, o que motivou as entidades a estarem na noite de hoje falando sobre EAD, falando sobre essa proposta de governo, sobre essa questão toda aí? Primeiro que a gente precisa desmistificar uma série de questões e aprofundar esse debate
sobre essas propostas de educação pública, né? A primeira questão que nós precisamos desconstruir é que as entidades, os movimentos, os professores que estão falando sobre EAD estão fazendo esse movimento porque, primeiro, né, não têm conhecimento, são pessoas que estão, de certa forma, ou não têm uma relação íntima, né, com a tecnologia, se fazem contrários a esse método. Isso é uma falácia, isso é uma inverdade. Todas as entidades de educação, todos os professores têm lutado há muito tempo por mais tecnologia nas escolas, por uma melhor implementação de sistemas e por um ambiente que a gente possa utilizar, inclusive a robótica, por exemplo, com muito mais profundidade na educação, para que a gente consiga ampliar o horizonte dos alunos. Essa tem sido uma luta constante das entidades, dos sindicatos, dos movimentos ligados à educação. Então, dizer que a gente está falando contra a EAD, contra esse momento, é uma falácia. Segundo ponto que a gente precisa sempre frisar, nós estamos num momento de pandemia, e uma pandemia no estado do Acre, um dos estados da região norte que mais tem sofrido com essa realidade, né? Já houvemos aí 2 tentativas de desbloqueio dessa situação, de uma liberação parcial de situação, e os governos estadual e municipal sempre têm recuado, porque nós temos uma crescente de número de casos, uma crescente de número de vítimas. A educação não está alheia a esse processo, pelo contrário, as escolas, segundo qualquer pesquisa que você for analisar na área de saúde, se coloca como um espaço de extrema gravidade na difusão de uma pandemia, né? Então, seria o último espaço que nós poderíamos abrir nos momentos de pandemia seriam as escolas. Então, nós, profissionais da educação, somos linha de frente no que se diz respeito, né, ao contágio, à propagação de uma pandemia. Portanto, né, faz necessário que a gente procure outros métodos, né? A EAD é um método interessante, né? A EAD não é um método novo, né? Não é um método massificado. O que nós temos criticado, o que a gente tem colocado, é que não pode estar sendo ofertada da forma que o governo está colocando. Primeiro que nós não temos uma política pública de educação muito organizada no país, né? Nós estamos agora no 3º ministro, nem sabemos se esse ministro atual vai tomar, né, assento na cadeira. Nós não temos uma política pública voltada diretamente para a implementação do sistema de internet, por exemplo, no sistema de tecnologia. O nosso ministro da tecnologia, né, parece alheio a toda essa situação. Nós não temos fala do governo, nós não temos um direcionamento de ampliação de recursos de fibra, e nesse momento o acesso à internet, todo mundo conhece como funciona no país, todo mundo conhece a realidade do estado do Acre, todo mundo conhece a realidade de Rio Branco. Nós sabemos que hoje uma minoria da população tem acesso a uma internet de qualidade, uma internet que possa gerar o acesso a grande parte dos alunos. Então, nós teremos uma minoria tendo acesso, uma maioria ausente da escola, né? Quando se coloca, por exemplo, ensino à distância, eu acho que esse nome ele é muito propício para o momento. É um ensino muito distante da realidade dos alunos, é um ensino muito distante da grande maioria da realidade da população de Rio Branco, da população do Acre. Então, a gente vai estar, de certa forma, fazendo uma política para inglês ver, né? Algo que não vai estar atendendo às exigências e às necessidades dos nossos alunos. A gente vai estar trazendo apenas, agravando problemas, agravando o distanciamento social, que já é muito forte, né, no nosso estado, que já é muito forte no país. Então, é algo que a gente precisa. A escola tem que ser um espaço de acesso global, ela tem que ser um espaço cada vez mais acessível para as pessoas, e não um espaço que apenas alguns tenham acesso. Nessa luta pela ampliação. E os sindicatos e entidades, mais uma vez eu preciso lembrar, sempre lutaram por mais recursos e mais capacidade de gerência e de acesso às escolas, né? Nós, por exemplo, tivemos uma luta muito intensa contra a implementação da emenda constitucional 55, essa que retira recursos de 20 anos da saúde, da educação e da segurança, e que desmontou, por exemplo, a ciência. Nós poderíamos agora, nesse momento, ter as universidades, por exemplo, sendo um carro-chefe de pesquisa para o Covid, mas as universidades que estão se empenhando, e é preciso reforçar aqui, fazer uma salva de palmas, né, um agradecimento às universidades, estão fazendo equipamento de EPI, que não é a função da universidade, eles vão estar fazendo pesquisa para uma solução do vírus, né, para se conseguir uma vacina, ou seja, para agilizar o método intelectual de combate à pandemia, e não o método paliativo, que é o que muitos estão fazendo com muito esforço, mas que não acaba sendo o fim, né, dessas universidades. A gente tem um corte de direcionamento para essas instituições. Outra questão que se coloca é que não está sendo posto outros métodos, né, não está sendo discutido outro método que não é EAD. Isso também é mentira. Nós temos vários grupos ligados à educação, doutores, pós-doutores da área de educação, discutindo métodos e ferramentas que poderiam estar sendo usadas nesse momento. Uma delas, por exemplo, né, a PUC está colocando que poderia ser feita uma análise qualitativa que levasse em consideração o ensino e a aprendizagem dos alunos para que você pudesse fazer uma avaliação, vendo as competências e habilidades das séries em que eles cursam, para ver se eles têm possibilidade de um avanço, né, no caso de uma
de uma avaliação positiva, se não, para que a gente pudesse fazer um acompanhamento desse aluno no ano seguinte, né, fazer uma ficha de acompanhamento individual. Isso dava problema? Isso dava trabalho? Seria necessário mudar a legislação? Sim, mas também está dando problema, está dando trabalho, se mudar a legislação para implementar um sistema de AD, que ele está sendo falho, né, um sistema que está sendo construído às pressas. Os professores dormiram no método tradicional e acordaram youtubers, né, tendo que fazer vídeo, tendo que se virar, se capacitar, né, vendo, inclusive, as questões de casa, como é que você tem internet, como é que é o espaço de casa, para poder dar resposta, né, para esse sistema que está cobrando uma solução e um método para as universidades. Na verdade, o governo está fazendo uma transferência de responsabilidade para as instituições de ensino e para os professores, dizendo que esses têm que ser os agentes da solução da educação, o que não é verdade e que não pode, né, acontecer dessa forma. Os professores são a ponta de um sistema, né? Os técnicos de educação, eles são a ponta de um sistema. Eles não podem ser solução de um problema agravado por falta de políticas educacionais claras e precisas e que vão dar resposta para a educação. Ou seja, a gente está sendo colocado, né, como membros para a solução de um problema que não é nosso, né? Isso também precisa ser dito, né? Outra questão que se diz, mas os professores não têm domínio. Você pode ter um excelente professor, né, presencial, mas que vai ser um péssimo professor em EAD. Isso não significa que um professor que tem a formação específica, um excelente professor, de um método que a gente chama de tradicional, vai ser um excelente professor em EAD. Isso não funciona dessa forma. Aí, inclusive, nós não podemos nem chamar esse método que está sendo aplicado, né, em EAD. A EAD precisa de metodologia, de instrumentação, precisa de formação, de capacitação, de tempo e de qualidade para que a gente possa transformar, trazer esse método de forma real, né, para as escolas. Isso também não está acontecendo. Então, a gente precisa ser sério nas nossas propostas e ser sério nas nossas proposições. Também é ventilado o ensino híbrido ao futuro. Gostaria que fosse. Eu, por exemplo, trabalho até com videogame nas minhas aulas, trabalho com jogos, né? Procuro diversificar muita metodologia, mas acredito que ele seja algo muito para o futuro mesmo, porque nós não temos nenhuma rede, né, de internet que possa sustentar essa questão. Então, é preciso criar muita política, fazer muita transformação, para que a gente pare de pensar em dar uma resposta agora para as pessoas, que tem que ter uma preocupação primeiro com a sua vida, né? E eu já disse, até na reunião, eu posso até colocar aqui mais publicamente, eu acho que a preocupação do profissional de educação e das pessoas tem que ser com a sua vida. Quando você perde um parente, quando você perde um primo para a pandemia, quando você perde um filho, quando você perde um irmão, essas são perdas irreparáveis. Você não tem como repor uma vida que foi perdida na pandemia. Um profissional que se perde, um professor, o sistema vai lá e contrata outro, faz um concurso no outro dia, e esse professor é reposto. Nós já tivemos perdas, inclusive, no IFAC, né, de profissionais para a pandemia, na rede estadual acredito que sim também. Então, o real papel do professor agora é cuidar da sua vida, cuidar da sua saúde, inclusive mental, para que consiga dar uma sustentação para esse projeto e para esse momento, né, que é muito específico para que a gente possa dar uma solução precisa depois para a sociedade, que vai precisar muito do nosso trabalho. Nós vamos ter perdas econômicas muito fortes, vamos ter perdas sociais, de quadros diversos no país, mas nós vamos precisar da educação como carro-chefe para alavancar, né, o país e para dar condição para que as pessoas tenham cada vez mais dignidade, uma condição, né, de ter a educação ainda como uma válvula de escape, como uma saída da situação que ela vive, né? A situação de muitas vezes é a pobreza. Nós temos alunos que não têm acesso à internet e estão passando fome, por exemplo. Qual é a resposta que vamos dar para esses alunos? Né? Então, tem todo um universo de dúvidas e essas propostas não estão nos dando, né? Pelo contrário, estão agravando as dúvidas que nós temos, os problemas que nós temos na educação. Não estamos trazendo, né, soluções, estão agravando o problema. Então, uma vez feita essa fala, né, inicial aí, eu vou passar a palavra para uma colega aqui do Estado, que tem uma rede muito grande de escolas, tem responsabilidade com uma série de profissionais, né, também, que precisa se colocar nesse momento, até para que os profissionais entendam qual o posicionamento do sindicato que ela faz parte e chefia. Então, passo a palavra agora para a Rosana, para que ela possa fazer uma fala para vocês aí. Tá? Ela está ativando o microfone, assim mesmo. Ao vivo, sempre tem algum tipo aí de... Bom, enquanto a Rosana
Vai ativando o microfone. Eu vou lembrando para vocês que querem participar, que querem fazer dúvidas, contribuições, que o canal do YouTube do Sinasef está à disposição para isso. Então, façam suas perguntas, suas interações aí através lá do canal. Vocês podem fazer as perguntas que a gente vai estar É aí, né? Já. Microfone ligado. Olha aí, prontinho, Nossa, Rosana. gente. Boa Faz noite. Ah, é Consegui o milagre de ativar esse microfone. Mas agradecer aqui o espaço, o debate é muito bom a gente tratar desta problemática que nós estamos vivendo hoje, esta pandemia, né? E felizmente o capital, o poder econômico se aproveitou do que está acontecendo no nosso país, no nosso estado, e começa a implantar o seu sistema da educação à distância. Já era um projeto da política ultraliberal, das políticas de privatizar a educação pública, e como existem aqueles aproveitadores da miséria, então foi o momento que o capital se aproveitou, e veja que já são milhões destinados às empresas para o acesso do mundo internet para as crianças, né, terem aula à distância. E isso tem causado muitos problemas, tanto para os profissionais, quanto também aos alunos e aos pais dos alunos. Nós sabemos que a educação à distância, né, ela vai contra a educação pública de qualidade e aumenta o fosso entre a educação pública e a educação privada, porque nós sabemos que as escolas privadas, elas têm as condições melhores para a aula à distância, aos pais que têm mais dedicação, aos alunos que têm acesso à banda larga, porque 42% das casas do Brasil não têm computadores. E essas aulas à distância exigem também equipamentos, né, computadores, notebook, que possa comportar, né, este acesso aos conteúdos, aos vídeos. E o nosso estado pobre, aqui também as nossas crianças têm sofrido bastante, porque não têm conseguido acessar. Nós sabemos que a carência é muito grande. Aí eu tenho vários exemplos, eu converso com alunos, eu converso com professores. Os alunos, uma família tem somente um celular, aí consegue colocar um crédito de R$15, logo vai embora, ele não consegue ficar o mês todo, a semana toda, para acessar a internet. Por outro lado, os profissionais de educação também têm vivido isso. A escola mudou para a casa dele, o ambiente de trabalho mudou, ele tem usado dos seus próprios recursos, muitas vezes não tem os equipamentos necessários para produzir os seus vídeos das aulas para poder acompanhar, e tem feito um esforço máximo para realmente as aulas acontecerem. Então, tem tido vários sacrifícios, mas o sistema ele não tem oferecido essas condições para que tanto os profissionais quanto os nossos alunos possam ter realmente uma aula de qualidade, até porque a educação à distância fere o direito à educação pública. Nós sabemos que o ensino-aprendizado, ele fica impossível ensinar as crianças do primeiro segmento através da aula à distância. Tem que ter o contato, tem que ter aquela aula presencial, do envolvimento, do aluno com o professor interagir, para realmente o aprendizado acontecer. Então, são muitas dificuldades que vêm ocorrendo neste momento, que muitas secretarias têm feito a imposição sobre os professores da exigência. Existe a preocupação muito grande com relação ao ano letivo. Nós não sabemos como vai ficar o ano letivo, mas a nossa Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, a gente tem feito vários debates, e a solução, aí assim, sim, tem muitas críticas, tem muitos comentários, e qual é a solução? Nós não temos a solução. Como o professor João colocou, é um momento de garantir a vida, é um momento de realmente todos estarem preocupados com as suas famílias, né, tanto os profissionais quanto os pais e os próprios alunos. Então, é necessário realmente ter uma compreensão que tem que esperar o momento de passar a pandemia, e as soluções virão ao coletivo, tanto da parte das secretarias, construindo com os professores, ouvindo os sindicatos, que isso não tem ocorrido, né, vão implantando as políticas, implantando a educação à distância, não tem se discutido com os sindicatos, não tem se discutido com os profissionais, muito menos com os alunos ou os pais dos alunos. Um pós-pandemia, pode-se abrir o debate, a discussão e construir
junto com a comunidade escolar, porque nós não temos a varinha de condão dizer assim, ó, tem que ser assim. Mas nós temos a compreensão que o caminho não é a educação à distância. Ainda há a necessidade da educação ser na unidade escolar, ser numa sala de aula ou num espaço alternativo, mas ela tem que acontecer presencial. No nosso país, o nosso estado não está preparado para a educação à distância, nem mesmo nossos profissionais foram preparados para trabalhar a educação à distância, que exige muitos recursos tecnológicos, uma vez que a Secretaria não tem oferecido essas condições aos profissionais. Então, é necessário realmente a gente pensar soluções, mas com certeza elas não seriam aplicadas neste momento. Mas sim no pós-pandemia, não podemos sacrificar os profissionais, muito menos os pais dos alunos, porque muitos pais, nossa, eu virei o professor, a sala de aula está na minha casa. E também exige a questão dos próprios alunos, dizer, não estou aprendendo nada. Eles mesmos fazem essa reflexão, porque a gente tem contato com alunos, faz aquela tarefa, mas para cumprir, entregar, professores recebendo tarefas de aluno 9, 10 horas da manhã, então está muito complicada a exigência do sistema, ela é cruel, e nos preocupa muito esta abertura da educação à distância para que realmente caminhe para a privatização da educação. Porque o poder econômico está aí louco para pegar os milhões que deveriam estar sendo investidos na qualidade da educação, em novas tecnologias. Nós não somos contra que se tenha as tecnologias, é um sonho nosso, onde nossos alunos possam estar acessando a tecnologia, fazer a pesquisa, avançar num ensino realmente no mundo virtual, mas não desta forma que está acontecendo. O capital não está interessado se nossos alunos estão tendo educação de qualidade, se está tendo um resultado nesta aprendizagem, se realmente está tendo o aprendizado. Não está preocupado se os professores estão fazendo o sacrifício de ter a sala de aula na sua escola, de utilizar do pouco que nós temos de salário para estar comprando até mesmo equipamentos que possa estar construindo suas aulas para atender a exigência. Então, é necessário realmente um debate muito democrático por parte do Ministério da Educação, por parte das secretarias, por parte de quem está gerenciando o sistema. Não é com mediatismo, agora nós vamos fazer assim, e nós vamos conseguir levar a educação para todos, que é garantido na nossa Constituição. Então, a CNTE tem a posição de que não é o momento para estar neste desespero de já implantar a educação à distância, de assim, não pode existir. Sim, pode, mas não seria nesse momento e nem seria para os segmentos da educação básica. Então, é esse o posicionamento que nós temos no nosso sindicato, a gente tem buscado debater, mas infelizmente não temos essa oportunidade de ser recebido para tratar deste tema. Foi agora liberado mais de 1 milhão para a educação à distância, para as empresas isso é ótimo. A empresa não pensa a educação. A empresa não pensa que a educação à distância ela é excludente. Nem todas as nossas crianças do nosso estado têm acesso à internet. Nem todos têm a oportunidade de ter um computador, de ter um notebook, de ter um celular, para realmente estar recebendo, absorvendo estas aulas que estão sendo construídas com muita dedicação por parte dos nossos professores, que têm feito um esforço, e aqui a gente já elogia e parabeniza, porque não estavam com este trabalho, desenvolviam a outra forma, e agora teve que se adaptar abruptamente uma outra forma metodológica de levar o ensino-aprendizado aos seus alunos. Aí aqui nós ficamos por aqui, agradecemos a oportunidade de estar falando um pouco sobre o posicionamento da CNTE, o posicionamento do nosso sindicato. Gostaríamos muito que a secretaria abrisse o debate, pudesse ouvir não só o sindicato, mas os vários profissionais que são conhecedores da educação à distância, são educadores que buscam realmente ter no sistema uma educação de qualidade. Mas, infelizmente,
nós não tivemos essa oportunidade. Acredito que os meus colegas que são de sindicatos também não estão tendo esta oportunidade. Tudo está sendo feito da forma do desejo da secretaria, do desejo do capital, da política neoliberal, que se aproveitou deste momento e tem avançado muito no sistema educacional, no caminho da privatização da educação pública deste país. Obrigada, gente. Obrigado mais uma vez a Rosana. Agradecer a participação no empenho daqui do sindicato. Como ela disse, é importante a gente abrir o diálogo, inclusive entre os sindicatos, fazer uma frente da educação, que a gente possa sempre, com mais qualidade, com mais profundidade, debater essas questões, né? Conseguir mais conquistas, que é importante, que a categoria está precisando, né? Mais conquistas na educação. Então, dando sequência agora, vai passar também para uma mulher, uma militante aí da educação na universidade, uma estudante, a Sara Lancelotti, como eu falei, ela é estudante de Ciências Sociais, representante do Movimento para a Universidade Popular, o MUP, que inclusive fez uma carta sobre o posicionamento de um grupo de estudantes, né, qual ela faz parte nessa questão da universidade. Então, a Sara vai aprofundar um pouco mais essa questão aqui para todo mundo e colocar, né, essa questão aí para todos nós. Então, Sara, a palavra está contigo aí. Uma boa noite. Boa noite. Obrigada. Gostaria de agradecer primeiramente em nome do MUP, em nome também dos estudantes, também pelo curso de Ciências Sociais, a qual eu faço parte também do centro acadêmico, agradecer pelo espaço, pelo convite, sobre esse tema que é tão importante, que a gente tem que debater ele, principalmente desengrenar ele, né? Porque a proposta, ela se apresenta como uma forma de democratização do ensino e de ampliação ao acesso ao ensino, enquanto que a gente sabe que, na prática, ela representa a precarização tanto das relações de trabalho, quanto ignora questões socioeconômicas vigentes no país. O Ministério da Educação tenta tratar toda a classe estudantil como se todos tivessem a realidade daqueles jovens, por exemplo, do comercial do Enem, sendo que a realidade da nossa classe estudantil brasileira é completamente diferente. Foi muito bem explicitado pela Rosana as dificuldades que estão sendo enfrentadas já no ensino básico, que já estão com esse método de ensino, né? E, a partir disso, ignora que o acesso ao computador individual não é a realidade da maioria das pessoas. Por exemplo, a começar por aí. E mesmo que tenha acesso ao computador, isso não significa que vai ter acesso à internet. Também, a maioria da população utiliza o celular como meio de acesso à internet. E a gente sabe que a internet do celular, a internet que a gente usa para acessar a rede social, ela é muito diferente de uma internet que vai ter abrangência para abrir as plataformas de ensino em formato remoto ou EAD, né? E com tudo isso também, a gente tem que lembrar que desde 2016... falando agora um pouco sobre a questão das universidades federais e dos institutos federais, né, das IFES, desde 2016 a gente vem sofrendo com constantes cortes de investimentos, com a redução de bolsas, com a redução de vários serviços que já eram essenciais. A universidade já estava no processo de sucateamento, que isso permeia por anos já. Não, a gente tem que deixar muito bem claro também que isso não é uma consequência apenas da política bolsonarista, né? Esse projeto ele já está em andamento há muito tempo no Brasil, já está vigente. E com essa redução de bolsa, muitos alunos perderam suas bolsas e seus auxílios. E antes mesmo da situação pandêmica, esses alunos já estavam numa situação de maior vulnerabilidade socioeconômica. E quando chega a pandemia, onde a gente sabe que as contas aumentaram, a gente sabe que a cesta básica aumentou, a gente não está tendo restaurante universitário, as nossas políticas de assistência estudantil, elas não abrangem a realidade real da classe estudantil, infelizmente. Então, a gente tem que pensar nesse momento, antes de pensar em retomar as aulas e de tratar como se a gente já tivesse uma normalidade, a gente tem que pensar em como manter esses alunos dentro da universidade. A gente não quer sair, a gente quer ficar. Por exemplo, mesmo que você tenha acesso aos mecanismos de tecnologia de comunicação, a realidade da maioria das pessoas, não é todo mundo que tem um escritório, não é todo mundo que tem um ambiente propício
para estar estudando. Nossos ambientes são ambientes domésticos, são ambientes de residência, não são escritórios. Então, e com a situação, por exemplo, do ensino básico ter continuado suas atividades, tem muitas famílias que são grandes, que você tem pelo menos uma pessoa na idade escolar. E aí você vai dividir espaço, você vai dividir muitas vezes esses equipamentos, se é que tem, né? Porque a gente sabe também que a internet ela não chega nas regiões periféricas, nas regiões rurais. Por exemplo, no Acre, na UFAC, a gente tem altos números de pessoas que vieram do interior simplesmente para estudar, ou vieram da zona rural, e que quando veio a pandemia, com todos esses aumentos de conta e de tudo mais, para a sobrevivência, essas pessoas retornaram para a casa de suas famílias. Então, como que essas pessoas vão estar acessando uma plataforma de EAD se elas estão na zona rural, se elas estão no seringal? Por exemplo, a gente tem que pensar principalmente nas questões regionais. O Acre tem muitas particularidades que precisam ser debatidas quando você se pensa uma substituição das aulas presenciais num caráter que colocam como emergencial, sendo que a gente deveria agora, primeiramente, estar priorizando a vida. Essa situação de altos índices de desemprego coloca os jovens estudantes, muitas das vezes, a procurar serviços. Eu coloco serviços aqui, porque a maioria vão ser informais, extremamente precarizados, né, com exaustivas cargas de trabalho, e a gente ainda quer, ainda assim, impor uma educação, mesmo que um modelo de aula, mesmo que venha com caráter de que, mas participa quem pode, né? É uma individualização muito grande das pautas, porque, inclusive, isso faz parte desse projeto neoliberal de sucateamento do ensino, que também faz parte da rivalidade, coloca os estudantes numa situação de dualidade. A gente está mais preocupado com o nosso futuro, informar, e eu não estou preocupado que o meu colega não vai ter acesso a esse ensino, né? E no meio disso tudo também é muito ignorado também as diferenças de gênero, né? A gente sabe que as mulheres, dentro de uma sociedade com estrutura patriarcal capitalista, a gente é colocada desde cedo para ser cuidadoras. Nós somos educadas para ser cuidadoras, ao contrário dos homens. Então, se nós não somos cuidadoras do nosso esposo, se nós não somos cuidadoras dos nossos filhos, nós vamos ser cuidadoras dos nossos irmãos, da família do nosso esposo, e por aí vai. A gente sabe que essa divisão sexual do trabalho, ela é muito forte dentro da sociedade. As mulheres, elas já estão extremamente sobrecarregadas, elas já eram, historicamente, nós somos sobrecarregadas, e aí acrescenta-se mais uma sobrecarga nisso tudo, que é a responsabilidade de estar se preocupando com sua aula. Também entra na questão de que a quarentena, o direito à quarentena, ele não foi dado nem para metade da população. Essas pessoas, a maioria das pessoas, e principalmente as mulheres, elas continuaram trabalhando. Nunca pararam de trabalhar, nunca tiveram, nunca foi lhes dado o direito da quarentena. Também, isso já tem dados sobre isso, os índices de registros de violência doméstica no período pandêmico, ele aumentou drasticamente. Então, a gente não pode ignorar que as mulheres, elas estão confinadas muitas vezes com seus potenciais agressores, porque a gente sabe que o agressor, muitas das vezes, na maioria dos casos, pessoas do próprio convívio, são os homens que convivem com essas mulheres. E a gente não está falando aqui também só de relação de violência doméstica relacionado a relações afetivas de conjugais. A gente está falando também de que mulheres são oprimidas em todos os espaços, não só com seus esposos, né? Então a gente vai colocar ainda mais uma sobrecarga em cima da vida das mulheres, e a gente ignora completamente todas essas variantes que precisam ser debatidas quando a gente está debatendo a questão da universidade. A universidade, ela não tem um único perfil, e principalmente ela não tem o perfil que o MEC acha que tem, que o MEC quer que acreditem que tem, né? E nesse momento o Brasil já está chegando quase em 1,5 milhões de infectados pelo coronavírus. A gente está tendo uma porcentagem praticamente de 1.000 mortes por dia.
A gente já tem quase 60 mil mortos pelo Covid-19. A gente ainda não tem dimensão real de como que vai ser essa pandemia, de até onde vai ser. A população estudantil, ela já é uma população adoecida psicologicamente. As universidades, o Ministério da Educação, o Estado, eles nunca deram atenção para essas questões da saúde mental da população estudantil. Então, gera situações em que a população já era debilitada psicologicamente. A gente tem que lembrar que esses 60 mil mortos não são só números, eram pessoas com famílias, com histórias, e a gente tratar isso como se fosse normal e voltar às nossas rotinas, é como se a gente estivesse, inclusive, ignorando os quase 400 mortes que já tiveram aqui no estado e como se os alunos não tivessem família. E nesse processo também do ensino remoto, por exemplo, como é proposto para as universidades públicas e institutos federais, de que a gente tem que voltar a uma normalidade. A gente tem que seguir a nossa vida, porque a pandemia foi colocada aí. Enfim, são todos esses pontos que a gente tem que não ignorar, que o Estado sempre ignora e que a gente não pode pensar no modelo de educação, a gente não pode pensar no ensino se a gente não levar em conta todas as contradições que estão impostas dentro da sociedade, de que as pessoas não têm as mesmas realidades. E principalmente no caso da UFAC, e acredito que de muitas universidades federais também, tratar como se todos os alunos tivessem a mesma idade, tivessem o mesmo perfil. A gente sabe que, no caso da UFAC, tem muitas pessoas que já estão na idade adulta e que já sempre estiveram inclusos no mercado de trabalho. E também a questão do jovem trabalhador, que ele não necessariamente tem um vínculo formal com o emprego, mas que ele trabalhe, que é uma preocupação. A maior preocupação agora está sendo sobreviver. Também nisso tudo tem o fato do possível adoecimento durante o período das aulas. Então, você vai ficar doente, a gente não sabe como o nosso corpo reage de fato à doença, mas você ainda vai ter que se preocupar com a sua disciplina. Por enquanto é isso, assim, as pontuações que eu tinha a fazer. Esse projeto vem sendo colocado como se ele fosse democrático, as reitorias, as instituições, as instâncias máximas estão colocando como se fosse democrático, como se estivesse se abrindo espaço para debate, e a gente sabe que na prática não está sendo isso, são decisões que estão vindo de cima para baixo, e a maioria da população, a maioria da classe estudantil acata porque se coloca uma falsa narrativa disso, né? De que é acessível sim, a gente pode tentar outros mecanismos, a gente vai pensar. Enquanto que na prática a gente deveria estar, a universidade deveria estar se preocupando em como acolher os alunos, em como fazer esses alunos permanecerem e não acabar agravando quadros que já estão complicados e que a maioria da população estudantil já está num ponto, a gente já está caminhando para 100 dias agora, né, de quarentena, não tem como a gente fingir que está tudo normal. Tá certo. Então, eu agradeço aí a Sara, agradeço inclusive pela consciência, né, de estar tratando essa questão com mais sensibilidade nesse momento, o grupo de alunos que tem se posicionado de forma mais sensível a essa questão, com uma visão mais ampliada do que está acontecendo, e não vendo uma questão mais imediatista, né, mais individualista dessa questão, como obviamente acontece em vários segmentos. Então, dando continuidade aqui à nossa noite, às nossas falas, vou passar agora para o Tadeu que é do Sinteste, como eu expliquei no início aí da transmissão, o Jairo teve um problema de saúde na família, então nós nos solidarizamos com o Jairo e abrimos espaço para que o Tadeu venha falar em nome dos técnicos administrativos, que também têm sofrido muito. Se os professores estão sofrendo pressão, acho que os técnicos têm sofrendo até mais, porque não pararam as atividades, né? Quando os professores puderam ficar reclusos, né? Em muitos casos, os técnicos continuaram o trabalho remoto com mais intensidade, mesmo sem uma pesquisa até mais imediata sobre a realidade. Então, o Tadeu vai colocar muito disso aí para a gente. Então, Tadeu, por favor, né, fique à vontade para fazer suas considerações aí. Boa noite. A iniciação da nossa participação, né?
ouvindo? Ok. Então, assim, primeiro, agradecer, né, pelo espaço para debater educação nesse momento que nos leva a refletir e mais assim, responsabilidade daquilo que a gente tanto defende, né? Que viva a democracia, que viva a educação. Né? Até por isso, não tem o Vitor, em sua fala, se você fica usando isso nos contempla, né? No sentido da percepção. Quando você vê o Estado, né, querendo, aliás, importantes tempos, quando assim, assistir um grupo que não mandou uma proposta de Estado, roda muito mais seguramente do que o que está falando. Numa grande coisa dela, mas quando você vai se pensar, você vai aqui, por exemplo, do Sul, quase que todo dia nós temos que internet sobre o isso que legal que ele pode ser. Você imagina que falta sempre esse tipo de internet, só que gosta de coisa. Então, é fazer tudo que está normal. Ou ofertando também prosa, dependendo do que faz uma pequena cidade, vai ter acesso a uma prosa. O aluno, ou o aluno, ele tem que usar essa palavra. Dificilmente tem um cara que mesmo que ele não vai gastar todos os créditos para isso, não pode fazer. Então, se deixar isso na frente, você acabou o crédito. Né? Mas vamos lá. Essa, para nós, pela parte do serviço aqui e pela tradição azul, a gente tem estado aqui significa que Tadeu está tendo um problema de conexão. Acho que já é aí um pouco do que é a realidade da EAD, né? Um pouco do que é a realidade aí das tecnologias, né? Então, enquanto o Tadeu se organiza, enquanto ele consegue aí dar seguimento à sua fala, que é importante, né? Também ouvir os técnicos administrativos, para fazer um lembrete que vocês podem estar colocando dúvidas, sugestões aí, críticas, enfim, está livre aí para todo mundo, lá no site no YouTube, no canal do YouTube do Sinasef, então está à disposição para todo mundo fazer perguntas, né? Direcionar as perguntas, se tiver alguém específico que você queira perguntar, ou fazer uma pergunta mais abrangente, ou um comentário que você queira que seja visto aqui por todo mundo, ou lido aqui na live, fica à disposição de todo mundo. Então, enquanto o Tadeu aí se organiza, a gente pode dar seguimento aqui para as falas, para não alongar, para que ninguém fique ouvindo a noite toda, né? Vou dar seguimento aqui com um companheiro também importante, o João Lima, professor da universidade, foi meu professor também, o curso de História, continua sendo um professor para a vida, para o movimento sindical, aprendo muito ainda com os meus professores, sou muito feliz por isso, né? Então, o João Lima agora eu vou dar espaço para que ele fale, faça as suas considerações, coloque como é que está esse debate no âmbito da FAC, né, no âmbito das suas centrais sindicais ligadas ao sindicato. Então, boa noite, professor João Lima, eu fico muito feliz com a sua participação, a palavra está com você, professor. Ativa o microfone aí, professor, que está desativado, seu microfone aí. Clica na telinha aí, dá uma ativada, já resolve. Acontece, aí faz parte. O professor João Lima tenta conectar seu telefone aí, ligar que ele está dando mudo aí para todo mundo, está desativado. Não está conseguindo te ouvir aí. Clica na tela, ativa o microfone aí para o povo poder ouvir as suas considerações, por favor. Assim mesmo. Acontece. Professor, o senhor vai fazer o seguinte procedimento aqui. Agora. Perfeito. Ok.
Vocês é que tinham desativado aí. De qualquer modo, eu estava falando, João, que é sempre uma alegria reencontrá-lo, pena ter que ser nesse ambiente virtual, que não tem afeto, né? Então, eu queria agradecer e dizer que esse debate é um debate a partir da ótica dos trabalhadores, portanto, daqueles que militam no sindicato. E isso de cara já separa, né, que milita nos movimentos sociais, né, dos estudantes, dos técnicos, dos professores, né? Isso já de cara a gente separa que esse lugar de fala, portanto, de onde nós estamos falando, é sempre a partir de um olhar que, de um lado, olha para a situação dos trabalhadores, no caso nós professores, e olha também, no caso, a situação das famílias dos trabalhadores, dos alunos, envolvidos nesse processo todo de emergência pandêmica. A gente respeita o olhar dos gestores, né, os reitores, né, os pró-reitores, os secretários de educação, aqueles que são responsáveis pela condução da política nos diferentes sistemas de ensino. A eles cabe o papel, na condição de gestor, de apresentar medidas para atender às exigências da sociedade que clama, né, pela retomada das atividades numa espécie de retomada na normalidade da vida. O que é contraditório, porque nesse momento de emergência pandêmica, o que está em primeiro lugar são as medidas no sentido de enfrentar essa doença que já levou muitos companheiros e companheiras, e outros ainda ceifarão, e a gente não pode, de maneira nenhuma, fechar os olhos para essa falta de sensibilidade de que o mundo é dos fortes, os fracos perecerão. Ora, esse debate está no coração da discussão no interior da universidade, na medida em que eu ouço alguns colegas lá dizendo que, olha, de fato, quem não quer trabalhar fica se agarrando nessas desculpas de achar que não tem condições adequadas, de que os alunos, coitado, não têm condições. Ora, não se trata disso, a questão é muito mais profunda, e eu queria compartilhar com vocês uma reflexão que eu fiz algumas anotações, e eu costumo normalmente apresentá-las a partir de algo por escrito, né? Eu queria separar, o tema aí é o ensino à distância, e eu queria dizer que essa discussão no interior da universidade, ela encontra uma separação absolutamente central. Veja, não existe ensino remoto como modalidade. As duas únicas modalidades consagradas na LDB é o ensino presencial, esse que nós costumamos trabalhar com ele, e o ensino na chamada modalidade de educação à distância, EAD, que tem as suas especificidades. Então, nesse caso, eu elaborei aqui os apontamentos a partir de uma leitura. Eu não vou entrar no debate nem na seara da realidade enfrentada no Estado, nas escolas, que a Rosana pontuou, né, que você certamente alargou a discussão. Eu queria entrar para esse tema que eu dei, para essa fala, que seria assim, ensino remoto emergencial. É só isso que nós podemos fazer? Ora, se depender da vontade do governo, do MEC, do Conselho Nacional de Educação e das corporações que atuam no mercado de educação, essa de fato parece ser a única saída encontrada para a crise causada pela pandemia do Covid-19. Então, diante da impossibilidade de retomar as aulas regulares no curto e médio prazo, cogita-se aí em torno de 1 ano, não é? O jeito é, então, encontrar soluções urgentes para evitar que os estudantes não percam, né? Sempre a lógica de perder o ano letivo, né? Nesse contexto, estão inviabilizadas, portanto, as duas únicas modalidades de ensino, né? Tanto a presencial como a EAD. Ora, a primeira é simples, pela necessidade da gente permanecer com isolamento social, a despeito de ter muita gente insistindo e se comportar no dia a dia contrário ao isolamento social, achando que isso é coisa boba. E a segunda, em decorrência das suas especificidades técnicas. A EAD, como o João já falou, a Rosana pontuou,
ela é uma modalidade de ensino que requer, entre outras coisas, planejamento, estrutura e pressupõe, inclusive, a necessidade de espaço físico, né? Então, parece-me que a única saída é, de fato, essa ideia que não é nova, né? Essa ideia já é uma ideia conhecida, não é? Que é essa ideia do ensino remoto, não é? Do ensino remoto, para nós agora que ganhou essa alcunha de ensino remoto emergencial, sobre uma lógica falaciosa, que é a ideia de que é só na emergência. E eu vou mostrar para vocês que não é só na emergência. Isso já vem sendo cogitado para permanecer e ter vida longa. Por isso eu queria compartilhar com vocês, primeiro afastar esse falso dilema, né? Há um falso dilema, de um lado, né? Por isso uma espécie de disjunção, né? De um lado, o retorno por meio de aulas remotas aos cursos regulares, restabelecendo o período pandêmico, o período acadêmico, como se o país não vivesse a mais trágica e brutal crise sistêmica desde meados do século XX. Então, de um lado, tem essa situação. Como isso é impossível, ou como isso no curto e médio prazo é muito pouco provável, então a gente teria o outro extremo, a ideia do imobilismo. Então, ninguém faz nada. Então, parece uma coisa interessante. Quer dizer, ou a gente volta, como não é possível voltar às atividades normais, então é melhor a gente ficar parado, e aí haveria uma espécie de imobilismo. Aí, nesse caso, justificaria até, inclusive, medidas do governo no sentido de corte de salário, etc, etc. Veja que são duas coisas extremas, mas as pessoas esquecem de pensar que o problema é muito mais complexo e que há alternativas entre essas duas extremidades, né? Por isso, essa ideia de ensino remoto, conhecida aqui entre nós, ela seria pensada por esses que estão defendendo a ideia como se fosse uma coisa imediata, a partir de um simples restabelecimento das disciplinas por meio de tecnologias digitais, né? E aí, onde, aproveitando a estrutura curricular dos cursos, aproveitando as disciplinas que já estavam planejadas, rapidamente você ia fazer uma espécie de redimensionamento, né? Entretanto, eu queria ponderar com vocês que essa alternativa pressupõe deixar para trás, como a Sara falou brilhantemente, justamente aqueles alunos, aquelas alunas, aqueles professores, aquelas pessoas que não têm a menor condição, pela sua própria situação de vida, em decorrência do problema de saúde, mas também, sobretudo, por uma questão que eu queria chamar a atenção, é o fato de que nós temos no interior das universidades e no sistema das escolas públicas, estaduais também, pessoas, estudantes, que não têm a menor condição de acessar as plataformas digitais. E isso não é uma coisa simples da gente ficar tergiversando, como se nós agora tivéssemos entre aqueles que têm e aqueles que não têm. Portanto, aqueles que têm são os fortes, vencerão, e aqueles que não têm são os fracos, podem ficar para trás. Portanto, nós não podemos esquecer esse elemento. Não menos relevante, eu queria chamar a atenção o fato de que a gente tem milhares de servidores, não é, que teriam dificuldade, eu mesmo, por exemplo, teria dificuldade de atuar nessas aulas remotas, né? Não porque eu sou uma pessoa tecnofóbica, é porque ao longo da minha existência de quase 30 anos como professor, eu não aprendi a fazer isso, eu não consegui. E será que eu sou incompetente? Não, é porque toda a estrutura na qual eu fui inserido ao longo desses anos todos foi num formato de educação, numa modalidade de educação que privilegiava exatamente a socialização, o ambiente do encontro. Esse é perfeito? Não, não é, mas é assim que nós fomos ao longo do tempo e, portanto, nós teríamos tanta dificuldade para nos adaptarmos rapidamente, de maneira tão imediata, nesse improvisamento, né? Não sei nem se a palavra existe, mas é a necessidade de improvisar para responder rapidamente às exigências. E eu queria só chamar exigências de quem mesmo? Ora, exigências do mercado, que insiste em abrir o shopping do mesmo jeito que daqui a pouco a gente vai ver as pessoas insistindo em abrir a universidade. A lógica é sempre a mesma, a lógica é econômica. E aí eu queria chamar a atenção para um outro fato, que não se trata, veja, não se trata apenas da gente relevar uma questão grande, a Sara falou, todo mundo já mencionou, que é, como é que da noite para o dia você transforma o espaço que foi gerenciado para ser um espaço doméstico, como os gregos já chamavam, né, o espaço privado da oikia, para rapidamente ele absorver uma esfera pública que é em decorrência de que as escolas então vão para o ambiente de casa.
com todo respeito a quem deu esse nome, mas escola em casa não soa bem, porque a casa é um ambiente que foi construído ao longo da história como um espaço privado, né? Como um espaço de socialização intrafamiliar. E a escola não, é a esfera pública, a gente não pode esquecer essas duas dimensões. Então, escola em casa, eu acho que a casa é um ambiente que favorece o ensino-aprendizagem, mas o locus privilegiado da formação, da educação, que é de interação, de socialização, de convivência, do diálogo, da diversidade, né? Desses elementos todos que pressupõem essa relação pedagógica entre professores e alunos, entre a comunidade escolar e a comunidade do entorno da escola. Portanto, para não me alongar, eu quero continuar lendo o que eu escrevi, dizendo o seguinte: é necessário a gente realçar que não se trata apenas de problema de acesso à internet, ou seja, é como se da agora em diante a gente pensasse assim, bom, então o problema é estrutural, então se da noite para o dia todo mundo tivesse acesso à internet de boa qualidade, computadores, a gente ia abrir mão dessa concepção de universidade? Não é isso. A gente não quer, de maneira nenhuma, rechaçar que, além desses aspectos, tem outro elemento, que é o elemento importante, são as desigualdades, né? São as distâncias, diferenças, não dá para a gente comparar a realidade do Sul, tido como Sul Maravilha, para a nossa situação aqui no extremo norte, né? Nas condições mais adversas, né? Na próxima semana vai ter um debate, eu espero que os meus colegas possam discutir a diversidade dessa forma, pela perspectiva da realidade que a gente está vivendo, que é a gente enfrentar na diversidade, na emergência, os elementos centrais do debate, e não a gente ficar tergiversando, né? Então, por isso eu queria mencionar o detalhe que é, as universidades, ao longo da história, elas sempre tiveram um papel importante de pensar a partir da realidade onde elas estão inseridas. O nome já diz, universidade, pensar universal, sem deixar de olhar o local. Por isso, as condições estruturantes, as condições de existência, elas precisam ser levadas em consideração, né? As condições de vida dos estudantes, dos técnicos, dos professores. Por isso, eu queria chamar a atenção para o fato de que as universidades, desde o início da pandemia, elas sabiamente estiveram na linha de frente no sentido de solidarizar com as demais instituições e enfrentar essa pandemia e se preocupar com a situação de todos nós. Por que agora a gente precisa alterar isso só porque a gente tem que cumprir essas medidas impostas, essas imposturas advindas do governo central, que não se importa com as vidas? Embora as aulas remotas, eu queria chamar a atenção para um outro aspecto. Embora as aulas remotas elas sejam diferentes dessas configurações de aulas no sistema de EAD, eu só queria pontuar que logo a gente vai estar diante de uma situação como num curto prazo, no médio prazo, talvez até num prazo mais longo, as universidades, pela escassez de recursos, não vão ter condições de garantir todo o isolamento estabelecido pela Organização Mundial de Saúde, né? Redução, todas as condições adequadas para a gente garantir o mínimo. Isso vai ser uma desculpa para a gente dizer o seguinte: pois bem, então continuemos com o ensino remoto emergencial por um longo período de tempo. Então, eu acho que o problema das aulas remotas, ele vai se estender por um longo tempo, e é capaz até que a gente venha conviver com essa modalidade que já está sendo cogitada Brasil afora, por aí, pelo mundo afora, como uma espécie de modalidade de educação híbrida, né? Aquilo que a gente está chamando de ensino remoto convergente. Não é à toa que a gente já vê isso sendo cogitado pelas grandes corporações. Eu queria adiantar para dizer o seguinte: esse intento está insistentemente defendido pelas grandes corporações que atuam no mercado da educação. Essas grandes corporações, elas vão cada vez mais se organizando para disputarem essa fatia do mercado que é a alvissareira, né? Portanto, é um setor que aventa com a possibilidade de lucro imediato, né? E, portanto, isso tende a se constituir como um grande negócio da educação. Por isso, nesse campo, eu queria chamar a atenção para o aspecto de que o Brasil não pode ignorar que a EAD já é uma realidade. É uma realidade e, portanto, a gente não está aqui de maneira nenhuma se posicionando abertamente contra, porque a EAD é isso, a EAD é aquilo. Não, nós temos uma concepção de universidade onde a EAD ela não é considerada como sendo o foco principal. Portanto, o nosso projeto de educação,
o projeto de educação do sindicato que eu faço parte, ele está ancorado num documento conhecido, não sei se vocês vão ver aqui, que é o projeto do Capital para a Educação, onde a EAD está aqui absolutamente posta. Então, portanto, não é à toa que a EAD aparece nesse momento da crise, como a Rosana pontuou, e o Capital se aproveita dessa situação emergencial para passar a boiada, como o desministro Salles falou. Então, é preciso a gente observar isso, que como modalidade de ensino, a EAD já vem numa existência desde a LDB como possibilidade, mas em 2017 ela alcançou um salto extraordinário na medida em que, a partir daí, é possível com que os cursos de graduação nas universidades tenham aí em torno de 20%, agora ampliado até 40% para as atividades nessa modalidade. Por isso, é preciso a gente estar atento para o que diz, né, que essa modalidade, a partir das corporações, é uma espécie de plataforma de produção em escala de diplomação. Acho que não é isso que a gente espera para a educação em todos os níveis, e, evidentemente, nós não podemos, de maneira nenhuma, concordar com esse processo de aligeiramento, de encontrar saídas, né, improvisadas, sem o debate, sem o devido cuidado. Eu queria chamar a atenção para uma outra ideia, que eu acho que o Roberto Lé tem razão, quando ele diz assim que as grandes corporações que atuam nesse setor, elas já estão preparadas para, de alguma maneira, se apresentarem como as grandes possibilidades, e a gente vai ficar refém delas, né? Tanto na esfera privada quanto na esfera pública. E é por isso que vale a pena mencionar algo que vocês já disseram, né, que a sociedade toda já reconhece, né? O trabalho remoto, essa ideia de trabalho remoto, ele está indissociável da Contra-Reforma Trabalhista de 2017. E, portanto, isso está muito associado às terceirizações, à pejotização, ao trabalho intermitente, à uberização, essa selvageria, né, que ataca o mundo do trabalho, né? Portanto, esse processo todo, ele engloba e não dá para a gente simplesmente ignorar. Eu quero encaminhar para o final, João e ouvintes, para dizer o seguinte: nesse sentido, o trabalho remoto chegou às universidades no pior momento. Elas já vinham passando por uma crise, elas já vinham sendo ameaçadas o tempo todo, o governo o tempo todo anunciando programas de reforma da universidade, como é esse famigerado Futuris, e agora essa pandemia do ensino remoto nos coloca numa situação de termos que fazer escolha, né? Impossível a gente escolher, porque o ensino presencial é praticamente impossível no curto, médio e talvez até um prazo aí de 1 ano e pouco. Então, o que restaria para a gente sair dessa coisa do não fazer nada, ou dessa coisa de, então, a gente cruzar os braços, então a gente tem que fazer pelo menos alguma coisa. Por isso que, nesse momento, as universidades, elas têm o que dizer, elas têm muito o que falar, e é por isso que eu acho que valia a pena a gente escutar aqueles que têm um pouco mais de leitura, experiência na área, para a gente escutar. Repare, o trabalho remoto, ele pode sim ser uma possibilidade, mas desde que ele respeite as dinâmicas dos trabalhadores, né? Portanto, requisitado como um direito dos servidores em prol da vida, né? E por isso a gente poderia reivindicar a ideia de um trabalho remoto em virtude da existência de uma pandemia. E nesse sentido, as especificações não deveriam ser centradas no indivíduo. Isso eu queria focar. O foco está sendo nos indivíduos. O MEC transfere responsabilidade para as universidades, a administração superior transfere essa responsabilidade para os centros transferem a responsabilidade para os colegiados de curso, e no fim os colegiados de curso, por não ter muita consequência, transferem a responsabilidade para o professor e para o aluno. O professor e o aluno agora vão ser responsabilizados para tocarem as atividades. Tanto é verdade que a eles está sendo perguntado se eles têm condições e se eles podem desenvolver. A pergunta não deveria ser essa, quais as condições que a instituição oferece, quais as
as condições efetivas para que essas atividades possam ser realizadas nas unidades, nos laboratórios. A instituição tem a responsabilidade disso. E, portanto, no caso da docência, e mais amplamente das atividades de ensino, de pesquisa e de extensão, o trabalho remoto não pode ser confundido com a EAD. É distinto, ele ocorre em situações distintas, ele ocorre em situações absolutamente singulares, porque agora são os ambientes domésticos, privados, que se transformam em capilaridade daquilo que é o grande elemento do processo de formação. Você precisa confiar numa relação acadêmica baseada numa relação de estrita confiança entre o professor e aluno, num ambiente virtualizado. Por isso, eu queria encerrar chamando a atenção, fazer o seguinte: os defensores do ensino remoto emergencial acabam nos criticando, chamando que a gente é atrasado, nós não queremos trabalhar, etc, etc. Eu queria chamar a atenção desses colegas para dizer o seguinte: da lógica do gestor, eu até entenderia esse tipo de coisa, mas da lógica do trabalhador, na condição de trabalhador, é leviano você acusar de que os colegas não querem trabalhar. O raciocínio não pode ser assim tão linear. É preciso que a gente entenda que, uma vez que a volta às aulas não pode ser imediata, as aulas remotas aparecem para esses defensores como uma única alternativa possível. E isso não é verdade, porque há outras alternativas. Veja, a universidade já está demonstrando ao longo desse tempo muitas e muitas atividades, né, associadas aos movimentos sociais, às instituições públicas, na defesa da vida, buscando saídas para enfrentar. Portanto, nós temos uma agenda positiva. Eu queria terminar dizendo o seguinte: vamos imaginar que nós temos muitas coisas a fazer, e muitas coisas a gente pode fazer, na linha de pensar numa universidade aberta, na linha de pensar numa quantidade de atividades que a gente pode fazer no ramo da pesquisa, da extensão, inteiramente livre, né, em que todas as pessoas, mas não sucumbirmos a essa tese de termos que fazer um arranjo para, de novo, voltar à tese de que é preciso terminar o ano letivo, é preciso formar, é preciso a gente concluir as atividades, porque senão os alunos vão perder. Perder mesmo o quê, se o que está em jogo é a vida? Portanto, a gente deveria lutar por uma agenda democrática, de luta pela democracia, em defesa da universidade. Portanto, a gente devia reivindicar a luta em defesa da renda mínima, com as condições para a nossa população, né? Em defesa das instituições públicas, em defesa do SUS, da autonomia das universidades. Mas, por fim, eu queria chamar a atenção que a gente podia pensar assim, eu vou ler: é possível elaborar uma cartografia com muitas atividades científicas, culturais, tecnológicas, tanto organizadas pelas instituições, unidades, laboratórios, como os que investigam o coronavírus, sociedades científicas, conselhos profissionais, povos indígenas, sindicatos, movimentos sociais, compondo plataformas comuns com atividades auto-organizadas, diversas, que possam interpelar a perigosa e complexa conjuntura, promovendo encontros, desencontros, convergências, táticas, dilemas e estratégias. Por exemplo, um dos nossos programas de pós-graduação aí da universidade produziu uma live esses dias, né? Não consigo respirar, que é uma forma de discutir a conjuntura que a gente vive. Ora, isso é um trabalho gigantesco que a gente não espera que a Volkswagen faça, mas a universidade fez e fará. Portanto, tempos excepcionais exigem medidas também excepcionais, é verdade, mas a gente não pode ignorar que nós vivemos tempos de sofrimento, tempos em que a gente não pode ignorar que muitas pessoas estão em precárias condições de existência e que não sobra lugar para estudo, que não sobra lugar para a gente se submeter a essa lógica perversa, né, de encontrar argumentos para dizer que nós estamos em plena normalidade. Enfim, é preciso insistir na defesa da universidade pública contra todas as formas de precarização do trabalho docente, de terceirização de contratações e uma fissura para a EAD e seu arremedo de ensino remoto emergencial, travestido de tecnologia moderna a ser implementada amplamente. Porém, com a velha roupagem de um modelo pedagógico tecnicista e excludente. É preciso, como eu disse no seminário da Andif, é preciso estarmos atentos a essas muitas armadilhas
deste projeto de educação do grande capital. É preciso todo cuidado com a pandemia do ensino remoto. Era isso, muito obrigado. Muito obrigado ao professor João Lima, ao FAC. A gente vai tentar agora ouvir o companheiro Tadeu, tem muitas considerações importantes para colocar para a gente a respeito dos técnicos administrativos. Vamos fazer mais uma tentativa, né, Tadeu? Nos testes fica tudo ok, dá sempre tudo certo, mas na hora de fazer, né, sempre tem algum tipo de problema, mas faz parte, é normal, mas é importante garantir a fala do colega, do companheiro. Tadeu, a fala está com você, depois a gente passa para as perguntas, consideração final aí de cada participante. A tecnologia, mas novamente, boa noite, obrigado a todos os falas, e de certo modo eu me sinto preparado com os falas dos colegas do CD, mas de certo modo, dentro de toda essa pandemia, dessa crise, desse momento que todos nós estamos passando, dificuldade de lidar com o externo, né? Nós adquirimos uma vitória, vamos dizer assim, que a MP, os concursos públicos, né? Ela caducou hoje no Congresso. Então, o governo teve uma perda, vamos dizer assim, uma vitória trabalhando, ou dos futuros trabalhadores. Eu estava conversando com relação aos dados que a FASUNA apresenta na nossa federação, das 69 universidades do país, apenas 9, né, entraram nesse modelo remoto, né, de aula remota. Mas, vamos dizer assim, o que chama a atenção é que dessas novas universidades, o levantamento que a federação fez não está dando certo. Aquilo que a gente tem pensado, você que debater agora um pouco, principalmente a Rosana, que é o ensino fundamental, o ensino médio, a abrangência, né, dessa clientela. Você vê universidades no sul do país tendo dificuldade com a não tem a participação daquilo que era esperado. O resultado foi a improvisação que a federação está chamando de uma preocupação que o governo não tem que ser sabido. O governo que hoje nós temos, ele está preocupado de maneira alguma, tanto com o ensino médio, seja qualquer classe de ensino, tampouco com os trabalhadores da educação e do serviço público em geral. Com isso, quem está batendo pau são capital privado, né, que busca a qualquer preço que o governo venda ou dê, a minha verdade seria essa, a conjuntura, dê às universidades, às nossas instituições, para que essa empresa privada possa gerenciar os ensinos, ganhando os nossos poucos salários que a gente tem para investir nos nossos filhos, na sua formação. Igual nessa questão do futuro, que não é de hoje esse debate, a gente tem travado esse debate das universidades desde o primeiro momento que o governo trouxe para a universidade, Bolsonaro veio, enviou novamente ao Congresso, né, se não bastasse a sorte dele, vamos dizer assim, e para nós a dificuldade do debate, veio a pandemia que, de um certo modo, tira o foco direto desse debate, porque precisamos estar tratando sobre as vidas, né, salvar a vida. Infelizmente, Tadeu continua com problema de conexão, a gente vai, né, ter que interromper a fala do colega, uma pena. Acredito que ele teria muito para contribuir, muitas falas importantes, então, dando sequência agora, eu vou direcionar algumas perguntas que foram feitas aqui, né, para os colegas. A gente vai começar aqui por uma pergunta da Bruna, então, boa noite, Bruna. Ela fez o seguinte comentário, eu acredito que seja uma pergunta para a professora Rosana do Sinteac. Lembro que no início do governo Bolsonaro, ele falou sobre a possibilidade da aula EAD, até para a educação básica. Foi super criticado, mas agora já foi implementado. E depois que a pandemia passar, esse modelo vai continuar vigente? Então, é uma pergunta, um comentário aí da Bruna, para a colega Rosana. Então, Rosana, por favor, você já pode abrir seu microfone e fazer uma pergunta em cima uma resposta em cima da pergunta da colega aí. Abriu? Tudo ok, pode falar, Rosana. Certo. Implementação da educação básica. É uma tentativa
aproveitar o momento da pandemia, mas não acredito na consolidação da educação à distância na educação básica, até porque os segmentos da educação têm uma exigência presencial. Eu acho que essa possibilidade, num primeiro segmento, é muito remota. Há a necessidade desse relacionamento do aluno com o professor para realmente o ensino-aprendizado. Poderá até acontecer no ensino médio, nos últimos segmentos da educação básica, mas acredito que também ainda é muito cedo para a gente ter uma confirmação, ainda está muito incerto, apesar da determinação e a exigência dos grandes aglomerados econômicos do mundo da internet, das plataformas, mas eu acredito que nos primeiros segmentos, ainda não seja concretizado essa posição da educação à distância. Tá certo. Muito obrigado, Rosana. Tem duas perguntas aqui do professor João Lima. Então, vou fazer as duas perguntas, professor. O professor já encaminha a resposta das duas questões, tudo bem? Uma foi a Ana Lúcia, então boa noite, Ana Lúcia. Obrigado por estar acompanhando a gente. Uma noite que está debatendo educação. Muito importante aqui para o nosso estado, a gente precisa sempre aprofundar essas questões, né? E você faz a seguinte pergunta: se tem pessoas sem condições de se adequarem ao ensino remoto emergencial, como é que nós vamos proceder? Né? Então, professor João Lima. Outra pergunta foi do Shelton, então boa noite, Shelton. Faz a seguinte pergunta: uma possível aderência ao ensino remoto pela UFAC atende diretamente à exigência do mercado? Então, explique, né, melhor para nós entre a relação entre ensino remoto e o capital. Duas perguntas aí para o professor João Lima. Então, João Lima, por favor, responda aí as duas questões. O microfone desligado, professor. Então, ligar aí para a gente. Então, a portaria... É engraçado, né, que a portaria do governo, ele deixa às universidades a possibilidade de elas adotarem. Então, portanto, não é uma imposição. O que a portaria diz? A portaria diz que aquelas universidades que adotarem o ensino remoto haverão de arcar com as responsabilidades. Mas ele deixa em aberto, inclusive, outras possibilidades. Tem universidade que, ao invés de aderir a essa modalidade do ensino remoto, veja que a discussão toda está centrada na ideia do ensino, João. Se a gente tirasse o nome ensino e a gente botasse qualquer outra coisa, estaria resolvido, que era o seguinte: a universidade, nesse período de pandemia, pode continuar oferecendo um conjunto de atividades como essa, por exemplo, que está sendo feita todos os dias pela universidade, inclusive a nossa. Debates, lives, videoconferência, defesa, colação de grau, uma série de coisas. O que não está em condições de a gente simplesmente formatar a ideia do ensino remoto e praticamente estabelecer como sendo obrigatória as atividades dos alunos. E mais perversa ainda, sob a lógica de que, então, não é obrigatório. Aqueles e aquelas que não puderem, infelizmente, podem trancar o curso. Ora, isso não é uma medida adequada para uma universidade pública, democrática, gratuita, concebida no Estado democrático de direito. Ou seja, não dá para a gente simplesmente dizer que aqueles e aquelas que não puderem, paciência, fiquem para trás. Então, portanto, não se trata de a gente adotar o ensino remoto assim de qualquer jeito. A gente precisava encontrar as condições de, nesse momento, permanecermos atentos à defesa da vida, com as diferentes atividades, mas somente nessas condições livres, abertas. E a gente pode, eu não vou aqui me estender para dizer da quantidade de coisas que a universidade faz. Aliás, é nesse momento que a gente mais justificaria uma espécie de universidade livre, uma espécie de universidade popular, aberta, sem essas exigências de trazer o aluno para um ambiente de aula, registro de aula, avaliação, nota. Porque nesse momento isso não é importante. E aí, nesse sentido, eu queria dialogar com o Shelton. O projeto do Capital para a Educação não é de hoje, Shelton. E eles investem pesadamente nessa forma. Não é à toa que durante muito tempo todos os grandes projetos do Capital para as universidades públicas foi, de alguma maneira, trazer para dentro das universidades essas chamadas parcerias público-privadas, né? E a gente já tem experiências nesse sentido. Então, portanto,
a um projeto de educação neoliberal, ultra neoliberal, que querem, de todo modo, fazer com que as universidades públicas sucumbam a esse modelo de atenção, de formação de mão de obra para o mercado, mas também, de outro lado, instituições dobradas a essa ideia de formar para o mercado. Portanto, as universidades públicas podem e devem até se submeter a essa lógica. É possível, não dá para sucumbir, mas a gente não pode simplesmente silenciar. Isso é um projeto que nos tira da nossa vocação. A universidade pública foi concebida para ser um espaço democrático, plural, aberta, necessariamente educativo, né? Educação baseada na socialização, educação baseada nesse processo de interação constante entre ensino, pesquisa e extensão, numa relação de troca permanente com a comunidade. Esse modelo de educação à distância, esse modelo de ensino remoto, ele não dá conta disso. E aí eu queria, só para terminar, dizendo o seguinte, para não parecer que eu estou aqui na defensiva, eu queria chamar a atenção, se a gente fizer um levantamento da quantidade de atividades que as universidades pelo mundo afora, em especial as universidades públicas brasileiras estão fazendo nesse momento, daria para a gente justificar a necessidade das universidades se irmanarem nesse processo e a gente não ter que sucumbir a essa coisa improvisada do ensino remoto a partir da lógica do indivíduo. Veja, o problema é coletivo e você joga a responsabilidade do professor. Se essa moda pega, o que vai acontecer é saídas como, por exemplo, o Instituto Federal do Rio Grande do Sul aprovou, de que nós, professores, poderíamos adotar 5 alunos, aqueles alunos que não têm condições de ter internet, que não têm condições de acessar normalmente, e nós seríamos, nós, professores, tutores desses alunos. Eu fico imaginando como seria isso, quer dizer, além de eu cuidar da minha preparação, do meu trabalho, né, docente, que é difícil, eu ainda teria que, então, acompanhar e tutelar esses alunos, como se essa relação fosse colocada sobre os meus ombros, e também como se essa relação fosse colocada na responsabilidade dos ombros dos alunos. Não, é preciso a gente rever, é preciso a gente olhar que as universidades têm muito a oferecer nesse período, e é nesse momento de crise que a gente tem que exercer essa capacidade da crítica. O ensino remoto emergencial vai passar? Vai, mas não com o nosso silêncio à crítica. Então, a resposta do professor, a gente vai seguir agora. Tem uma pergunta aqui do Moisés Lobão, nosso companheiro aí de tantas lutas, né? Para a Sara, do MUP. Então, Sara, ele faz a seguinte pergunta para você, né? Além da questão da vulnerabilidade social, que já existia, como fica a situação de estudantes que ficam sem alimentação do RU nesse período de pandemia e tiveram, né, que começar a trabalhar? Então, Moisés faz essa pergunta aí para a Sara. Sara, pode abrir seu microfone e responder ao professor Moisés. Obrigada, Moisés, pela pergunta. É uma pergunta extremamente importante, porque, por exemplo, esses pontos não são levados em conta, né? A universidade disponibilizou algumas bolsas, mas dentro disso tudo a gente entendendo que essa assistência estudantil ela é bem fraca se comparada à realidade real da classe estudantil. 200, 400 reais não dá nem sequer para uma cesta básica, para uma pessoa sequer, quanto mais quando vocês têm família, que é a realidade da maioria dos estudantes. Então, o que está acontecendo é que também com esses cortes que a universidade já vem sofrendo desde 2016, esses alunos e essas alunas, eles estão procurando serviços da forma como aparece, e geralmente esses serviços eles vão ser precários. A maioria está indo para os setores de entrega através dos aplicativos. Inclusive, amanhã é dia de paralisação nacional dos aplicativos, e a gente já sabe também que esses são setores extremamente precarizados, e é o setor onde a maioria dos estudantes hoje em dia estão inclusos. Desde o início da pandemia, nós, como Movimento por Universidade Popular, por exemplo, a gente lançou uma campanha de solidariedade, onde a gente recebe doações, e essas doações elas são convertidas em cestas básicas. A gente tem um modelo de formulário eletrônico, onde essas pessoas preenchem, ou também elas entram em contato através dos cards que foram disponibilizados pelas redes sociais, com o número de contato. A gente faz o trabalho de buscar essas cestas para as pessoas que estão doando, e a gente faz o trabalho também de levar para essas pessoas. E além do alimento em si, a gente também coloca alguns instrumentos de higiene pessoal.
não é? Porque a gente sabe também que, inclusive, dentro de uma situação pandêmica, não é todo mundo que tem acesso a um álcool gel, não é todo mundo que tem acesso à máscara. Essas também são realidades que não são colocadas. É obrigatório a utilização da máscara, mas o Estado não dá suporte nenhum para isso, né? Então, queria colocar também as possibilidades que a gente tem de estar lidando nesse período pandêmico, fortalecendo as iniciativas de solidariedade, principalmente entre a classe estudantil e entre a classe trabalhadora. Desde que começou a campanha, até então a gente já abrangeu aproximadamente 130 pessoas, 160 pessoas, desculpa, e aproximadamente 32 famílias. Então, se a gente pensa, por exemplo, e essas pessoas são pessoas que muitas das vezes não receberam esses auxílios da universidade, também não receberam auxílio emergencial, também é tratado como se todas as pessoas que tivessem vulnerabilidades socioeconômicas, elas conseguissem ter acesso a esses auxílios, e essa não é a realidade, principalmente com a grande maioria da comunidade acadêmica que fazia utilização do restaurante universitário, mesmo que essas pessoas não apareçam nas estatísticas das vulnerabilidades socioeconômicas. É isso. Muito obrigado, Sara. Vejo que não tem mais perguntas nem comentários, então a gente vai abrir aí um tempo para que cada participante faça as suas considerações finais. Então, vamos começar seguindo a nossa lógica, a nossa ordem, abrindo para que a professora Rosana da CTA faça as suas considerações finais. Em 3, 5 minutos, a gente dá fechamento. Boa noite, quem está participando desta conferência. Agradecer a oportunidade, o espaço. Nós temos um público grande da educação, onde tem sofrido uma pressão muito grande com essas aulas remotas. Aumentou a carga horária desses profissionais, as condições de trabalho desses profissionais que, em geral, na sua casa, não tem uma estrutura que é necessário para desenvolver esse trabalho, mesmo assim faz um sacrifício. Professor recebe o material do aluno 9, 10 da noite, é uma dedicação, mas infelizmente o sistema ele não reconhece. Teve uma coisa que foi importante na pandemia, os pais verem o quanto que é difícil ser professor, o quanto que é difícil ser educador, porque ele passou também a ter uma responsabilidade de ajudar o filho nas tarefas, nos conteúdos. E percebe-se que isso é uma coisa muito difícil, mas nos deixa uma preocupação no pós-pandemia. Como que vai ficar a educação? Deixa uma preocupação aos profissionais da educação básica. E essas aulas que eu tenho me dedicado, que eu tenho sacrificado até mesmo a minha família, se vai ser contado como um conteúdo para o ano letivo, se vai ser considerado, porque isto continua trabalhando, mas não sabemos ainda qual vai ser o resultado no pós-pandemia. Mas temos a consciência que terá muita miséria, porque as pessoas vão estar com a situação econômica e social muito ruim, mas é necessário que as coisas sejam discutidas num coletivo. No pós-pandemia possa se discutir essa situação, as consequências e encontrar solução. Nós sempre compreendemos que é no coletivo que encontramos a solução para as crises. A classe trabalhadora sempre encontra uma condição de sobrevivência. Infelizmente, o capital sempre se apodera das soluções que a classe trabalhadora encontra. E, esperamos que a educação básica ela não venha a ser totalmente pela educação à distância, como diz o professor João, nós não nos posicionamos contra, mas nós nos posicionamos pela forma como ela vem sendo feita, sem ter uma discussão ampla, realmente um debate participativo, mas temos que pensar caminhos para as consequências do pós-pandemia. E isso só pode ser feito com os debates, ouvindo os trabalhadores da educação, ouvindo os estudantes, ouvindo os pais, porque todos nós sofremos com esta pandemia, todos nós sofremos as consequências. E é preciso ser discutido entre o nós, e não no individual,
e não aceitar a imposição, principalmente do capital que quer impor a educação à distância para a privatização da educação pública, e isso nós não podemos aceitar. E defender a educação pública não é obrigação somente dos profissionais de educação, dos estudantes, dos trabalhadores e os funcionários da educação das universidades. Isto é uma obrigação de todo cidadão brasileiro. Exigir e cobrar dos nossos governantes educação pública e de qualidade. Pode até ser que a educação à distância venha a ser uma educação de qualidade, mas nós compreendemos que, principalmente na educação básica, ela é inviável a gente ter uma educação de qualidade, porque nem todos ainda têm acesso. É necessário que os governantes ofereçam as condições de trabalho aos profissionais, até porque nós, professores, não fomos preparados para este mundo que estamos vivendo hoje. Então, é necessário ter uma preparação nos cursos de formação das universidades, para que realmente a gente possa estar interagindo com nossos alunos, e não podemos desistir de lutar pela educação pública de qualidade, não podemos deixar de incentivar a população a cobrar a educação pública de qualidade. Se a educação à distância é um caminho, mas ela não pode ser feita de forma impositiva, ela tem que ser discutida, debatida, junto com toda a comunidade escolar. Já deixo aqui os meus agradecimentos pelo convite de estar participando, parabenizar a cada um que aqui expôs o seu entendimento, e o João, que está nessa coordenação, fico muito feliz, viu, João? Fico feliz de rever o professor João Lima, um colega antigo, uma grande satisfação, professor João Lima, de estar ali ouvindo a sua experiência, a sua dedicação que tem na educação da universidade, todos, a estudante, a Sara. Infelizmente, o Tadeu deu um probleminha, né, mas foi muito bom rever, e estaremos sempre à disposição. Poderíamos ter contribuído muito mais, mas é que a gente, sindicalista, tem aquele negócio dos 3 minutos, dos 5, então a gente fica se prendendo muito e finda deixando muitas coisas importantes que a gente poderia estar colocando aqui, e até porque eu não acompanhei a quantidade de tempo, essas coisas, que eu estive um pouco presa a outras coisas, né, mas ainda tive cuidado da gente estar realmente participando e contribuindo. Estaremos sempre à disposição e desistiremos nunca de educação pública de qualidade para o povo brasileiro. Obrigado, professora Rosana, pelas considerações, pela fala, pela participação. Dizer que esse é um ambiente que a gente vai sempre estar fomentando a participação dos sindicatos e movimentos sociais para discutir educação nesse momento de exceção, que a gente possa estar dando respostas mais qualitativas para a população, que esse é o nosso dever. Então, no segmento, vamos abrir para a Sara fazer as considerações finais, fechar a sua fala, a sua participação na noite de hoje, já agradecendo também, e dizer que os sindicatos estão à disposição dos estudantes para que a gente possa debater muito mais vezes essas questões aí. Então, Sara, por favor, você. Gostaria novamente de agradecer o espaço e parabenizar também a iniciativa. É importante a gente, mesmo numa situação como essa, a gente não esquecer que precisamos nos organizar separados dessa vez, né? É um desafio muito grande, principalmente para a gente que vem dos movimentos sociais, que já tem uma forma que lidamos a vida inteira, e agora a gente está lidando com outras formas de... gostaria de propor, inclusive, que essa live seja salva e seja postada em outros espaços também, justamente como forma de ultrapassar essas barreiras, né, da internet. E só reiterar de que nós, como estudantes, nós, como Movimento por Universidade Popular, nós entendemos que nenhuma alternativa vinda de cima, sem diálogo com os estudantes e com as classes representativas, e que ignora as condições reais a quais somos submetidos nesse período pandêmico, que não possam ser consideradas, que não possam ser validadas nesse período, onde a gente tem como principal foco a nossa própria sobrevivência. E precisamos construir alternativas conjuntas para que nesse momento que priorize a assistência estudantil, porque os alunos eles precisam principalmente se sentir acolhidos, não só os alunos, os técnicos, os professores, e não se sentindo ainda mais cobrados e sobrecarregados. E também finalizar
fazendo uma provocação mesmo de que o Ministério da Educação e faz parte do governo bolsonarista, com essa agenda ultraconservadora e ultraneoliberal, é também uma tentativa de nos desmobilizar, de tirar a nossa capacidade de articulação, seja ela estudantil, seja ela técnico, ou seja, social mesmo. Eles nos querem realmente calados e pacíficos. E, no mais, é isso. Novamente, agradecer o espaço, me colocando a disponibilidade de conversar com quem quiser vir, conversar comigo, o Movimento por Universidade Popular também. A gente está aberto. E, novamente, obrigada, Cinecef, parabenizar a todos e todas que fizeram exposições aqui super pertinentes e que esses espaços eles possam permanecer durante esse período. Né? É isso. Boa noite a todos. Obrigada a todo mundo que veio assistir. E é isso. Precisamos mais do que nunca ter força, principalmente para sobreviver nesses tempos tão nebulosos. Obrigado a Sara, mais uma vez, né, pela participação. Vamos abrir agora para o professor João Lima da FAC, fazer suas falas, considerações finais, a gente dá seguimento aqui na noite. Então, João, eu iniciei agradecendo, queria reconhecer os meus colegas, agradecer os elogios da Rosana, faz tempo que a gente não se vê, Rosana, mas a gente está irmanado na luta em defesa de uma educação com qualidade. Eu queria dizer, por último, o seguinte, não se trata de a gente, nesse momento, colocar essa coisa esquizofrênica, né, nesse debate maluco que a gente foi submetido, né, que é, de um lado, aqueles que querem o ensino remoto emergencial e, do outro lado, aqueles que não querem. Então, por isso que eu acho que, talvez, o bom debate não seria se a gente pudesse... por que a gente é contra? Porque, senão, logo, logo, a gente vai ser identificado como os do contra. A questão não é... A questão é o seguinte, vamos pensar assim, nós temos as condições adequadas para a gente rapidamente transmutar um modelo de educação que foi concebido e historicamente produzido, né, centrado nessa lógica de conhecimento socialmente referenciado, né, indissociável entre ensino, pesquisa e extensão como princípio basilar da formação universitária, acadêmica, se a gente tem essas condições. Porque se a gente não tem essas condições, a pergunta primeira é, a quem cabe a responsabilidade das condições? Não pode recair sobre os ombros dos alunos. Não pode recair sobre os ombros dos professores e das professoras. Não pode recair a essa responsabilidade sobre aqueles que já lutam a vida inteira por uma educação de qualidade. Então, nesse momento de crise, ao invés de nós, nas universidades, nos sistemas como um todo, a gente apelar para o bom senso dos nossos dirigentes, de a gente se juntar e peitar esse governo, que ao invés de taxar as grandes fortunas, que ao invés de suspender o pagamento da dívida pública e reverter todo esse dinheiro para dar condições às autoridades de saúde, à política de saúde para vencermos essa e as outras tantas pandemias que vêm pela frente, mas também garantir com que a educação, não é? Garantir com que a economia, de alguma maneira, dê alento. Os nossos estudantes estão querendo se formar para atuar em qual mercado mesmo, serem Uber, trabalhando em bicicletas, como hoje aqui na minha rua passou um rapaz como Uber numa bicicleta com a corrente quebrada. Por isso que, Sara, amanhã é dia da gente lutar com esses trabalhadores, porque esses trabalhadores, eles tem um simbolismo nessa luta com eles, né? Porque é isso que está em jogo, é a defesa do trabalho, né? A defesa do mundo do trabalho. Nesse sentido, eu queria elogiar, reconhecer que o Ministério Público Federal do Trabalho editou uma norma que, de fato, traz um grande problema para os gestores se eles quiserem implantar essa modalidade sem as devidas condições para os trabalhadores. É muito importante a gente reconhecer e necessário elogiar quando as instituições estão atuando nesse sentido. E, por último, eu queria ler exatamente o que eu escrevi, né? O tempo presente exige, de nossa parte, muita maturidade, muita compreensão pelo outro. Não dá para a gente deixar ninguém para trás. Sabe aquela ideia de a gente não soltar a mão de ninguém? Então é isso, a gente não pode deixar ninguém para trás. A gente não pode deixar nossos professores e professoras adoecidas, professores sem a menor condição de, da noite para o dia, terem que assumir
essa carga de responsabilidade. Nós não podemos deixar nenhum estudante para trás. Nós não podemos transformar a educação numa corrida desenfreada, disputando entre nós um pódio entre aqueles que vão vencer e aqueles que vão ser derrotados. Educação é muito mais do que isso. Educação é um processo que remete a um valor sagrado, né? A um valor de a gente construir uma sociedade socialmente igualitária, né? Baseada nos princípios mais elementares, né? Se eu fosse um cristão, diria, né, numa sociedade em que respeita, né, as desigualdades e reconhece as necessidades de a gente respeitar o ser humano naquilo que ele tem de mais essencial. Portanto, eu apelo mesmo que os nossos companheiros, companheiras, que vão estar no Conselho Universitário por esses dias, tenham a maturidade suficiente para pensar que nós temos alternativas, que a portaria que o governo editou nos dá a condição da gente pensar se de fato não é uma medida. Não se trata de isto ou isto, não se trata de a gente simplesmente aderir cegamente. Portanto, eu conclamo em que nós, professores, alunos, comunidade, famílias, a gente tenha atenção para, nesse primeiro lugar, estar valendo o princípio de que a emergência é pela vida. A emergência não é por outra coisa, a emergência é sempre pela vida, pela saúde, pela defesa do Estado Democrático de Direito, ainda que seja essa democracia liberal burguesa, mas é nela que a gente ainda tem a possibilidade de sonhar com uma universidade pública, com uma educação pública, com o SUS, que nos acolha nas nossas mais diferentes condições. João, queria, em nome da ADUFAC, agradecer pelo espaço. A ADUFAC certamente se reconhece nessa luta, mas o seu convite é extremamente importante para nós, e aqui eu estive respaldado pelos meus companheiros da diretoria. Evidentemente que nós não pudemos fazer até agora uma assembleia, mas certamente a ADUFAC tem uma posição muito clara na linha do que defende o nosso sindicato nacional, e que a gente não pode sucumbir a essa lógica perversa, né, entre isto ou aquilo, como se a gente tivesse esquecido aquilo que foi ao longo do tempo a nossa trajetória em defesa dessa universidade pública, gratuita, laica, socialmente referenciada. Muito obrigado, João, e a todos os ouvintes que aqui estiveram. Mais uma vez, obrigado a todos. Colocar aí para o Tadeu, que não foi possível, né, o companheiro nos acompanhar, mas que nos deixou uma dívida. Talvez nós tenhamos que fazer um momento entre os técnicos administrativos, falar sobre os operadores da educação com outro olhar, né, Rosana? Vamos fazer uma outra live aí, para que possa contemplar os colegas e para que eles possam colocar a realidade também, porque nós sabemos que, se para a gente é dura, para os técnicos também está sendo muito difícil. Então, o Sinaseste agradece a todo mundo que participou. Eu acho que esse é um momento que a gente tem que, já que se está discutindo tanto a escola, está se discutindo tanto os espaços educativos, que a gente possa ampliar esses debates. Eu quero discutir, por exemplo, por que no Acre tem tão pouco índio na escola, por exemplo. Por que tem tão pouco índio no IFAC representado, né? Onde é que está a população negra, por exemplo, assistada nas escolas, na universidade? Como é que está sendo a política de cotas, por exemplo? Por que eu não vou discutir evasão? Né? Quais são os problemas que as escolas estão encontrando de evasão e quais as possibilidades pós-pandemia que a gente pode estar trazendo de solução para esses problemas, né? Cadê os laboratórios? Como é que se amplia laboratório? Já que a gente quer discutir tecnologia, vamos discutir mais tecnologias para as escolas, mais possibilidade de inclusão. Eu acho que não se pode pegar um problema de momento e trazer como solução para a vida escolar, para toda a sequência da escola brasileira. Eu acho que a gente vai transformar um problema momentâneo, um problema de currículo no momento, um problema de longa duração para as escolas. Eu acho que não é essa a questão. Nós temos lutado, né, dedicado toda a vida e trajetória das entidades pela ampliação da escola pública, gratuita e de qualidade para todos. Então, acho que essa tem que ser a nossa luta, essa tem que ser a bandeira dos sindicatos. Os colegas colocaram também sobre a solidariedade de classe. Então, amanhã é um segmento importante da sociedade que vive muito desse momento de tecnologia, que são os Ubers, né? Vamos estar fazendo a atualização, é nosso papel também apoiar, entender o que essas pessoas estão falando, entender quais são os problemas deles, nos fazer presente também na batalha deles, né? Que também é uma batalha muito nossa. Então, agradeço mais uma vez a todos, agradeço quem ficou presente, quem nos acompanhou, que fez perguntas, né, que fez as suas críticas. Problemas acontecem, é uma plataforma digital, como as que estão querendo ser implantadas aí, então elas apresentam seus problemas, suas dificuldades, a gente vai superando e vai nos fazendo ouvir. Eu acho que o importante é isso, ninguém vai nos calar, ninguém vai nos silenciar, e as entidades de educação vão sempre fazer sua luta presente em todos os momentos. Então, mais uma vez, obrigado a todos, espero revê-los presencialmente no outro momento, para que a gente possa ampliar os debates e ampliar, como eu falei, nossas conquistas. Mais uma vez, muito obrigado, e parabéns a todos que estiveram presentes.